Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com título de especialização em neurologia, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia com especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vamos conversar mais uma vez sobre um tema extremamente importante, que é o comportamento e as alterações comportamentais dentro do transtorno do espectro autista. Quais os comportamentos mais comuns que levam a crises de desorganização, a crises que podem resultar muitas vezes em autoagressões ou em heteroagressões dentro do transtorno do espectro autista e como tentar manejá-las. Recordando que o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento onde há um distúrbio, uma alteração da comunicação social, uma alteração de como a criança faz a sua interação social, de como ela interage com as pessoas e não somente aquelas crianças que ficam de forma isolada. Não, o diagnóstico não necessita do isolamento social total, mas ele passa por uma alteração de comportamento social, uma dificuldade da interação, uma dificuldade de entender como se dão esses comportamentos sociais, associado a movimentos repetitivos, a comportamentos repetitivos, a estereotipias, que podem muitas vezes vir associadas à dificuldade de linguagem, seletividade alimentar, distúrbio do sono, inúmeras outras comorbidades, mas que dentro de um diagnóstico inicial deve existir sempre a dificuldade de interação social, uma dificuldade de entendimento de como realizar essa socialização. Então, há inúmeros comportamentos disruptivos, inúmeros comportamentos que não são comportamentos adequados, entre aspas, que levam ou que podem levar a uma crise de desorganização. Nós temos basicamente 4 tipos de alterações as quais a criança começa a realizar ou realiza. Ela pode ter dificuldade de entendimento sensorial, pode ter atitudes de esquiva, pode ter atitudes onde ela precisa tocar em alguma coisa ou ela toca em alguma coisa para que diminua a sua ansiedade, e outros onde é a sua atenção, onde ela necessita de atenção. Então, quais os comportamentos sensoriais mais comuns que podem levar a crises de desorganização? Sensorialmente, o barulho é uma das principais causas sensoriais que podem levar a crises de desorganização. Quais os barulhos? Barulhos de trem, um barulho muito forte, um barulho de uma música alta, lugares onde há muitos barulhos, lugares onde há muitas pessoas reunidas, isso pode levar a crises de desorganização. Então é muito importante que a gente entenda que esses episódios sensoriais levam a crises de desorganização. Os episódios sensoriais também podem ser episódios onde o paladar pode estar envolvido, onde muitas vezes até as sensações de quente e frio também podem estar envolvidas, mas geralmente o que leva a mais alterações sensoriais ou maiores alterações sensoriais geralmente é o barulho. Então, muitas crianças com TEA, nós podemos muitas vezes manejar ou prevenir essas crises, muitas vezes conversando sobre aonde vai, que vai ter bastante gente, que tem barulhos, ou mesmo às vezes tentando evitar esses lugares, evitar esses momentos onde há uma dificuldade maior sensorial, onde haverá uma maior dificuldade sensorial.
não é tão simples, porque as famílias querem sair, as famílias querem que o seu filho vá à casa de alguém, que o seu filho vá a festas. Nós precisamos ser sociáveis e nós somos seres sociáveis. E muitas vezes essa dificuldade de socialização das famílias que têm pacientes ou pessoas com transtorno do espectro autista se dá por essas dificuldades sensoriais que podem levar a crises de desorganização, que podem levar às famosas crises autísticas que a gente chama. Então, é de extrema importância que nós entendamos e consigamos antecipar as crises. Não vamos ficar enxugando gelo, não vamos ficar depois nos remoendo e pensando, mas eu podia ter... Vamos evitar as crises, vamos tentar nos antecipar. E isso também serve para a escola. É de extrema importância que a escola também entenda que a antecipação dessas crises é de extrema importância para que elas não aconteçam. Crises sensoriais são muito comuns dentro da escola. Por quê? Porque nós temos um lugar que tem muitas pessoas, que tem barulho, que tem música. Isso é uma escola, isso é uma escola típica. Mas nós precisamos entender que essa inclusão escolar de colocar o aluno com transtorno do espectro autista dentro da escola e incluí-lo também faz parte essa alteração sensorial, que pode ser uma alteração muito preocupante, porque pode levar a uma crise de desorganização. Precisamos entender que esses comportamentos podem preceder a crise de desorganização. Os barulhos, esses barulhos muito fortes, muito altos, muito repetitivos, são uma das causas de crises autísticas, de crises de desorganização, as quais nós conseguimos evitar. Evitar como? Antecipando o problema. Isso é extremamente importante, né? Há inúmeras outras características, outras causas que podem levar a essas crises de desorganização. Então, as crises sensoriais são uma delas e são muito importante que isso aconteça. Existem comportamentos de esquiva, comportamentos onde a criança não quer fazer alguma coisa ou a criança ela se antecipa dizendo um não. Por exemplo, você vai tentar fazer com que ela desenhe alguma coisa e ela se fecha ou ela rasga a folha antes para que isso não aconteça. Isso é um comportamento de esquiva. Comportamento de fuga é quando você está fazendo um desenho e ela sai correndo. Esse é um comportamento de fuga, por exemplo. Ou quando está fazendo o desenho e ela solta tudo e se retrai e se fecha. Então, é muito importante que esses comportamentos também são comportamentos que podem preceder uma crise de desorganização. Então, se há um comportamento de esquiva, se há um comportamento de fuga, é importante que a gente saiba manejar nesse momento para que isso não se torne uma crise de desorganização. Nesse momento é o momento onde a gente deve mudar o foco, é o momento onde a gente deve fazer outra coisa, é o momento onde a gente deve entender que a criança está a um passo da crise de desorganização. A um passo dessa crise, onde o controle será muito mais difícil. É mais fácil antecipar de novo, retroceder um passo atrás e aí então entender que mudo o foco, faço outra coisa, mudo a atenção dessa criança e mudando essa atenção dela, eu vou fazer com que eu não tenha uma crise de desorganização. É muito comum na escola essas crises de esquiva, essas crises de fuga também, justamente por esse processo. Quando ela se sente pressionada ou quando ela não consegue realizar alguma coisa, este comportamento é um comportamento que pode preceder as crises de desorganização.
Comportamentos de esquiva e comportamentos de fuga, principalmente na escola, acontecem em crianças neurotípicas também. Só que a criança neurotípica não vai ter uma crise de desorganização. E a criança que tem transtorno do espectro autista pode ter essa crise de desorganização. Então, conversamos sobre as crises sensoriais, que são extremamente importantes, conversamos sobre esse comportamento de esquiva, que é um comportamento que pode preceder essa crise de desorganização também. Então é de extrema importância que a gente entenda que essas crises são crises importantes e que podem, de certa forma, ser crises que podem ser vistas antes, que nós podemos entendê-las antes delas acontecerem. Nós precisamos antecipá-las. E para aí não cairmos em uma crise de desorganização, uma crise a qual é de mais difícil manejo, é uma crise que é mais complexa, é uma crise que demanda uma intervenção maior, é uma crise que demanda uma forma diferente de enxergar a criança, a qual nem todos estão aptos a tratar uma crise de desorganização, a qual nem a família muitas vezes está apta a tratar sobre uma crise ou intervir em uma crise de desorganização. Mais importante nas crises é a antecipação, antever e aí, portanto, manejá-las de uma forma mais adequada. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essas duas principais formas de comportamento que podem levar a alterações de comportamento, que podem levar a crises de desorganização e com isso consigamos manejar para que não aconteça a crise, para que nós antecipamos. É muito importante isso. Um abraço fraterno a todos.